Oi pessoal, tudo bem? Roberto Monteiro, CEO da Provital, aqui no nosso primeiro Papo de CEO 2026, né? E demoramos um pouquinho porque o ano está bastante desafiador e a gente quis fazer uma pauta muito especial e olhando cada vez mais para o nosso mercado. Hoje aqui nós estamos com um convidado super mega especial, né? Eu falo que é uma honra ter ele aqui, que é o Dutra, nosso presidente da ABPEC. Como eu faço todas as vezes, vou deixar ele se apresentar, mas muito obrigado, Dutra, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar com você, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo programa, né? Um formato bem diferente, bem inovador. Sou Luiz Dutra, assumi a presidência da ABPEC como executivo há 1 ano e meio, mas tenho uma carreira no setor já de longo prazo, né? Trabalhei muitos anos como vice-presidente da Johnson & Johnson, da Unilever, depois eu fiquei no setor mais de infraestrutura e voltei agora em 2024 para o setor que a saudade bateu, eu resolvi voltar e um setor muito especial para mim. O cosmético tem um carinho no coração você não esquece, esse nós, setor né? É muito especial. Né? Ah, que legal. Bom, estamos aqui num bate-papo super informal, mas assim, o que é muito legal é que a ABPEC acho que é um dos principais parceiros das indústrias cosméticas no nosso setor e vem vindo num papel bastante importante também de trazer outras empresas, né, empresas de ingredientes, como é o caso da Provital. Dutra, a gente vê uma mudança desde a tua chegada um diferencial bastante importante. Como que você tem enxergado essa mudança da ABPEC já para o nosso setor, principalmente no ano que eu falo que não é nem desafiador, eu acho que não tem nem a palavra que eu encontro na cabeça para dizer desse ano, né? Principalmente nesses 3 primeiros meses, né, que o varejo tem sentido bastante, mas a gente vê a força que a ABPEC está tendo para o nosso setor. Como você classifica tudo isso, por gentileza? Imagina, são 2 dimensões, talvez um pouquinho do que eu vi na minha chegada e como estou vendo hoje, né? Uhum. Primeiro, eu acho que um reconhecimento importante, o João Basílio, meu antecessor, ele fez um trabalho extraordinário, né? Ele construiu a ABPEC e a visão dele é uma visão empresarial e na associação que eu fiz com ele na nossa transição, havia muito claro os papéis, né? Eu cheguei com o papel de construir em cima de um legado. Uhum. E eu olhei dois pontos fundamentais. Um para dentro da entidade, onde eu olho a ABPEC, olhando, como você falou, toda a cadeia, não olho só o produto acabado, olho a cadeia de ingredientes, e o papel da associação é gerar valor para o mercado, nas suas diversas áreas. Perfeito. Então, o primeiro papel foi reorganizar um pouco a estrutura com esse olhar, e mais importante que isso foi entender um pouco esse mercado. Eu fiquei fora há 12 anos. Quando eu voltei, se por um lado me chamou a atenção a fortaleza, o terceiro mercado do mundo, com os dados importantes que a gente pode falar mais. Por outro lado, eu vi que tinha uma dispersão de percepção muito grande, porque é um setor muito diverso, você sabe, multicanal, multicategoria, todas as empresas estão aqui, e às vezes a percepção da essencialidade do setor não era tão evidente. A gente resolveu fazer um trabalho de planejamento estratégico de reposicionar o setor, juntamos as principais empresas e criamos um trabalho que eu posso te falar também, que a gente criou esse posicionamento do cuidado integral, que olha o cuidado físico, mental e social e lançamos para o mercado. Isso criou uma unicidade importante, nessa visibilidade mais integrada. A gente fez isso ao longo de 24, lançamos no ano passado e dá uma outra percepção. E sempre olhando, né, Roberto, a questão da geração de valor. E pegando esse ano que é desafiador, não só para todo mundo, eu acho que nós temos alguns pilares que nos diferenciam, né? Tem uma discussão regulatória que a gente estabeleceu, reforçou uma parceria muito importante com a Anvisa. Também uma coisa que a gente fala pouco assim, mas é uma oportunidade importante. O setor participou muito ativamente da reforma tributária e eu acredito que a reforma tributária para o setor vai ser muito importante. E tem outro fator que é tão importante quanto, e vocês são muito ativos nisso, é o mercado internacional. Total. Essa relação bilateral em desenvolvimento de mercado é uma coisa que diferencia. O mercado interno já é muito forte. Então, tem momentos de dificuldade? Tem, mas acho que tem um setor que ele é tão diverso e tão multidisciplinar que você consegue, de alguma maneira, equilibrar um pouco os pratos, mesmo no momento mais desafiador. Sim, e nesse momento, né, geopolítico que a gente está vivendo, né, Dutra, que está acontecendo algumas guerras já há um tempo, a questão também dessa internacionalização do cosmético cada vez mais próximo, porque no passado, né, a gente que está há muito tempo no cosmético, a gente tinha uma distância entre os mercados muito maiores, né? Então, hoje, nessa indústria brasileira, assim, hoje que você percebe, quais são os pilares que são os desafios que você já nesse 1 ano e meio praticamente de ABPEC tem visto com mais nitidez? Eu acho que tem 3 pilares, né? Um pilar que é a natureza desse setor. O que esse setor é desenhado e vocês não são exceção? É um setor que cresce através de empreendedorismo.
Então você tem um empreendedorismo que é natural do setor e com conhecimento profundo do consumidor, que não é só entender o que ele quer, é antecipar as necessidades. Então, essa relação muito próxima é um diferencial, inclusive em cima disso a gente cuidou, a gente lançou esse posicionamento. O segundo pilar, que é a energia do setor, tanto que o Brasil é o quarto país do mundo, é a inovação. É um setor que o tempo todo está focando em inovação, diferencial, e obviamente que aí nesse papel, a cadeia, o papel que vocês fazem na cadeia de ingredientes, ela é a matéria-prima essencial para, né, as empresas poderem desenvolver esses processos. E o terceiro pilar, que para mim é muito importante, é capital humano. Eu acho que capital humano, você olha hoje as empresas que estão aqui no Brasil, as empresas globais, as empresas locais, há uma troca de capital humano, de inteligência, brasileiros lá fora e estrangeiros aqui. Essa troca é muito importante, tanto que por conta disso a gente fez uma parceria inédita, que a gente lançou um curso de pós-graduação em beleza e inovação com a SPM, o ano passado. É a primeira vez que você faz uma pós-graduação, olhando cada vez mais capacitação. Então eu acho que combina empreendedorismo, inovação e capital humano, é a combinação que para mim faz o diferencial do nosso setor. Me chamou muita atenção no nossos bastidores aqui, doutora, você comentou muito dessa questão da ABPEC, você falou, né, em relação à própria Anvisa, mas pelo que eu entendo e cada vez mais tem sido forte, é a ABPEC com outros setores da nossa, não só da sociedade, mas setores políticos, tentando trazer um olhar um pouco mais especial para o nosso setor, né? Como você enxerga até esse papel do Brasil, porque para o Brasil ter um papel de destaque, esses órgãos governamentais precisam estar sincronizados também com o setor, com uma associação como é a ABPEC, né? Eu acho que é sempre uma relação muito justa, né? Do ponto de vista técnico, a gente tem que ter uma relação com os órgãos governamentais que fazem a diferença. Total. Então a Anvisa tem um papel fundamental. Eu acho que o que diferenciou no nosso caso agora, nós juntamos a estrutura da regulatória com a área de inovação. Então a discussão fica muito mais robusta. Você não discute só a questão regulatória, você discute o que viabiliza essa regulação e como é a melhor maneira de fazer, com melhores práticas. Tem um lado também tributário, que a gente tem um trabalho muito intenso. E esse é um desafio gigantesco, gigantesco, né? A gente começou a transição da reforma tributária e o setor sempre apoiou. Nós fizemos no ano passado 3 ou 4 seminários para médias e pequenas empresas, com quase 400 empresas nos seminários, para ajudar essa transição. E um papel muito importante também, a área de desenvolvimento sustentável. Nós temos hoje o maior programa de logística reversa do Brasil, que é o Monstro Futuro, completa 20 anos agora. Nós já recuperamos mais de 1 milhão de toneladas. Né? E é um programa estruturante porque ele pega não só a parte ambiental, ele trabalha com as cooperativas, tem um impacto social também muito grande. Então, desenhando pela primeira vez, a gente deve lançar esse ano ainda a matriz de materialidade do setor. Que legal. Para mostrar como esse impacto ambiental, do lado positivo, o uso de biodiversidade está diretamente ligado à cadeia de negócio e inovação. Porque muitas vezes as empresas internacionais não têm esse olhar para o Brasil, né, dessa questão do impacto que possa ter em relação a vários setores e isso que você está falando em relação à biodiversidade, por exemplo, ou a questão de economia circular, isso aí é um tema que para nós o Brasil é muito protagonista. É muito protagonista, né? E o que você acha também que cada vez mais as indústrias brasileiras nesse protagonismo pode fazer para que tenha esse destaque internacional? Porque eu acho que a ABPEC tem esse papel também dessa internacionalização também, né? Eu acho que a gente tem uma parceria histórica aí com a APEC, são 24, 25 anos já. A gente desenvolvendo o mercado internacional, tem 160 empresas participando disso. O ano passado a gente bateu o recorde de exportação, mesmo num ano difícil, $1 bilhão. Uau! Entre América Latina, Europa, Ásia e Estados Unidos, que é uma prova inequívoca da força da indústria brasileira. Quer dizer, você tem hoje o mercado brasileiro, que é o terceiro maior mercado do mundo, representa 2% do PIB, estamos falando mais ou menos por volta de R$200 bilhões, é muito relevante. Primeiro é os Estados Unidos, China e Brasil. Mesmo com esse câmbio, o Brasil é o terceiro mercado do mundo. E mesmo assim, a gente olha o desenvolvimento de mercado internacional. E eu acho que hoje o mercado global vê o Brasil cada vez de uma maneira mais positiva. E esse acordo com a União Europeia vai ajudar bastante. Cada vez mais nós estamos olhando acordos bilaterais para estimular isso, trazer realmente a fortaleza da indústria nacional. Até porque na indústria nacional aqui, estão todas as empresas globais, todas há muitos anos aqui. Então, é um mercado muito robusto e muito sólido para a gente poder desenvolver cada vez mais. E você comentou muito dessa sua volta, né? Depois de 12 anos, mais ou menos. O que você enxergou, né? Aqui a gente tinha até
o bate-papo eram 10 anos, mas esses 12 anos, como você enxergou essa evolução na tua volta? O que você viu de diferença? Eu sei que você já fez um breve relato no começo, mas o que te chamou mais atenção em relação à indústria cosmética no Brasil, Dutra? Primeiro, eu acho o seguinte, me chamou muita atenção a transformação do consumidor. A necessidade de você estar próximo do consumidor já existia antes. Antigamente você fazia pesquisa e via produto para atender uma necessidade. Como eu falei, agora tem que antecipar essa necessidade. E o consumidor hoje ele quer não só os atributos funcionais, ele quer os atributos aspiracionais. Total. Por isso que a gente criou esse conceito de cuidado integral, porque o cuidado físico sempre teve. O cuidado da saúde mental veio muito em cima da mental a partir da pandemia. O que nós descobrimos agora é o valor que o consumidor dá para cuidar das relações sociais. E esse setor entrega isso. A gente desenvolveu esse posicionamento corporativo do setor, não é da Bipec, é do setor, e as empresas entregam isso nos seus negócios em toda a cadeia, né? Esse é um ponto. O segundo ponto que me chamou a atenção foi como o processo de inovação, ainda mais agora com a inteligência artificial, realmente virou uma grande alavanca. Já era no passado, mas realmente esses 12 anos a transformação foi extraordinária. Não, mais com a aceleração, acho que por causa da rede social, sem dúvida. A digitalização, as redes sociais, tudo, quer dizer, se acelerou demais o processo. E o terceiro ponto que a gente falou, que já era uma agenda importante, mas no setor ela é intrínseca, essa questão de um crescimento em cima de desenvolvimento sustentável. Essa preocupação também de você criar um impacto positivo é um diferencial. Então, esses 12 anos, quando eu voltei para o setor, me chamou muita atenção como essas 3 alavancas foram fortalecidas. E não sei se você concorda, mas mudou muito essa relação da marca, do produto final, consciência, né? Porque no passado a gente tinha aquela coisa ciência pura, cada vez mais, e vamos estudar as moléculas. Hoje continua isso, mas aí no meio do caminho, né, tem um consumidor analisando todos os pontos que são interessantes para o lançamento de um produto. Então hoje, não sei se você concorda, mas eu acho que a indústria nossa cada vez tem escutado mais e mais o consumidor, né? Não tenho dúvida, foi exatamente isso que a gente fez nessa pesquisa. As pesquisas que a gente fez com vários formadores de opinião, mas nosso público-alvo foi o consumidor, o heavy user. E a gente enxerga que o consumidor, na medida que ele se sente atendido e satisfeito, ele vira o embaixador do mercado. Provavelmente uma entidade, o que ela faz? Ela faz um trabalho de B2B2C. Nós temos um B2C, entender o consumidor para voltar para o formador de opinião. E aí a gente começa a sair um pouco da bolha da relação do setor, pegando outros formadores de opinião que possam, quase o consumidor quase trabalha com um advocacy nosso. E falar, realmente isso é um setor diferenciado, que traz todos esses atributos. A gente lançou essa campanha que faz esse diferencial. O que você falou? A relação com o consumidor hoje não é só funcional, ela é aspiracional e tem que ter propósito, ele tem que ver valor nisso. Total. Então, cada vez mais a concorrência é mais acirrada nesse sentido. E é curioso como o mercado mudou, a gente estava falando aqui antes de a gente começar o bate-papo, né, Dutra? Que o consumidor final hoje ele tem assim, noção até da matéria-prima que está no produto final. Antes não tinha isso, né? Então, a digitalização, as redes sociais trazem essa informação, né? É curioso ver isso, né? Que é uma... como mudou, né, essa informação. Às vezes tem um consumidor hoje que não é um engenheiro químico, não é um farmacêutico, mas ele sabe falar de uma molécula vegetal, uma molécula assim, que traga um resultado para o cosmético final. Essa é uma mudança total, né? Acho que muito grande, né? Eu acho que a democratização da informação a partir das redes sociais gera um acesso e você traz um nível de consciência, de informação muito importante. E o poder de decisão fica muito relevante. É óbvio que tem fatores, não vou discutir, tem sensibilidade de preço, tem momentos de crise, tudo isso, mas o consumidor, ainda mais o brasileiro, que é o terceiro mercado do mundo e adora inovação, esse mercado tem esse diferencial. Quando você tem uma coisa diferenciada, inovadora, que ele sente, ele não pensa duas vezes poder total se converter, engajar, e mais importante que isso, ele multiplica isso. E falando em consumidor, Dutra, qual que é a tua opinião, por exemplo, desse consumidor para os próximos 10 anos? O que esse consumidor nosso, brasileiro, vai exigir para os próximos 10 anos? Qual que será? O que você acha que vai ser a exigência dele? Eu acho que tem duas coisas, né, Roberto? Um é a consciência dele do uso responsável, né? Acho que tem toda uma questão de... Ele tem que se sentir não só atendido, mas ele tem que se sentir cuidado. O consumidor antigamente ele era atendido, mas ele quer hoje ser cuidado, ele quer sentir um tratamento especial pelas marcas, né? E as marcas são muito fortes. E existe uma consciência social também diferente, né? Você pega o jovem hoje, tem uma formação mais humanista, quer dizer, está mais preocupado com o impacto que vai gerar, que ele vai gerar no mundo, olhando o futuro, né? Total. E de alguma maneira, as marcas e as companhias têm que falar com essa narrativa também, elas têm que acompanhar isso, porque é aí que vai fidelizar.
Então tem uma mudança de comportamento que eu acho que é uma evolução, não é a única razão, mas que essa evolução naturalmente de um consumidor mais consciente, mais responsável, mais crítico, que é desafiador, fortalece muitas empresas porque elas são muito mais cobradas também. E nesse cenário atual ainda está mais desafiador, né? Que tem uma sensibilidade de todos os assuntos muito, muito grande, né? Essa questão, como a gente falou agora há pouco também, de guerras, etc., de estar acontecendo. Esse cenário também exige ainda mais sensibilidade da indústria, né? Eu acho que o que você falou, a palavra-chave, é sensibilidade. Eu acho que o business case tem que ser atingido, o business plan tem que ser entregue, mas eu acho que aí entra um pouco a visão, e eu aprendi um pouco, a coisa que eu mais fiz nos últimos anos foi governança, né? Então você tem aquela coisa de você atingir o objetivo seu do ano, que é entregar o resultado, que é fundamental do quarter, mas olhando no longo prazo, como é que você quer atingir um grau de perpetuidade? Como é que você quer que a tua empresa seja lá no futuro? Tem que olhar, nesse setor, tem que olhar realmente o comportamento do consumidor como um espelho do que você vai fazer lá na frente. Isso, com certeza, acho que na tua opinião, não sei como você enxerga, mas como você acha que isso aí vai definir diretamente a competitividade entre as indústrias da linha? Porque, obviamente, como você falou, no Brasil é o terceiro país no mundo em cosmético. A gente tem hoje quantas indústrias, mais ou menos, no nosso setor? No Brasil, nós temos hoje 3.560 indústrias. Barbaridade. Tá, número geral, né? Então, só a Bipec, ela representa hoje 90% do mercado, né? Então você tem uma diversidade enorme, né? Eu acho que a beleza é que você tem uma diversidade cultural, de entendimento do consumidor profundo, mas o que você falou, cada vez mais a exigência vai ser maior, né? O consumidor vai ter uma exigência maior. E tem uma palavra que às vezes é um pouco batida, mas eu acho que ela tem um efeito importante, que é a questão do propósito. Total. Né? Você tem um propósito pessoal. Total. E as empresas têm que ter um valor que comunique com esse propósito. Sem dúvida nenhuma. E aí eu acredito muito eu já escrevi alguns artigos sobre isso, numa questão que ela é um binômio, que às vezes não é tratado de maneira integrada. Eu acho que qualquer grande empresa como a de vocês, ela tem o quê? Ela tem a definição do acionista, tem os seus valores e tem a sua governança. A qualidade da sua governança, da sua estratégia, ela repete o quê? Na reputação. É a efetividade, não a reputação do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de vantagem competitiva. A combinação de governança e reputação cada vez mais vai ser mais cobrada pelo consumidor. É muito legal isso que você está falando, porque a gente fez um papo de CEO na Espanha no ano passado, que eu fui entrevistado. E uma das perguntas foram como a gente enxergava a questão do cosmético no futuro, né? O que o consumidor procurava. Eu falei, olha, e é exatamente isso que você falou, né? E acaba sendo música para os nossos ouvidos, porque a gente está no mesmo caminho, que é o consumidor encontrar uma linha que faz bem para ele, que tem os princípios que ele tem. Então não é simplesmente, vou comprar um shampoo, um condicionador, um creme, que vai entregar uma determinada solução, mas eu quero uma marca que faz bem para mim, né? Que ela entenda, né? Que ela cuide de mim, né? Então eu acho que o cosmético tem esse apelo emotivo, mas é emotivo com muito, muito cuidado hoje, né, Dutra? E toda essa governança faz muito sentido. Total, né? E a palavra-chave é o cuidar, né? Então, não à toa a gente definiu cuidado integral, porque o conceito que a gente tem é o seguinte: à medida que o consumidor se sente bem fisicamente, mentalmente e socialmente, a capacidade vital dele de poder fazer acontecer na vida pessoal ou profissional é muito maior. Então, esse cuidado traz uma questão da autoestima que cria um diferencial para a pessoa. Então, e a vantagem do nosso setor, que é um setor que ele não está discutindo aqui questões mais sérias ligadas à área de saúde, que é a área do mercado de medicamentos, farmacêutico. Aqui não, nós estamos falando realmente uma questão muito mais de autoestima, de bem-estar, e não só a autoestima física, a mental e a social, que é cada vez mais importante. Muito legal. E a Bipec, ela faz um trabalho que assim, a gente acompanha há muito tempo, até antes de a gente ser associado, e eu brinco aqui internamente, a gente como Provital devia ter sido associado muito antes, né? Importante que vocês estão lá com a gente. Isso que é muito legal, e a gente tem feito um trabalho, né, com todo o seu time de uma forma muito legal, usando todas as capacidades que a Bipec tem. Mas um tema que sempre foi muito forte foi a parte de sustentabilidade, biodiversidade, né? Eu lembro quando teve a famosa a história que começou de CEGEM, essa questão da biodiversidade brasileira, e a Bipec sempre foi muito participativa. Como que está esse cenário hoje atual, Dutra, por gentileza? A Bipec, historicamente, nós temos uma indústria brasileira muito forte em biodiversidade, vocês conhecem, e vocês também fazem isso, os ingredientes são muito, né, é um diferencial do Brasil. O que a gente mudou um pouco ao longo dos anos, a Bipec criou, sempre ela se antecipou a alguns momentos, né? Logística reversa. Antes de ser uma obrigação legal, a Bipec construiu esse projeto de Mãos Futuro, que é, né, trazer
devolver, né, uma parte do que foi colocado no mercado, hoje é legislação. E o que nós fizemos nos últimos anos foi olhando esses pilares, economia circular, questão de impacto de carbono, tudo isso, toda a cadeia de negócio, e criamos grupos agora temáticos lá dentro para discutir realmente como isso tem que ser endereçado. As empresas já fazem isso. Então a gente quer pegar disso, criar realmente o inventário de relevância para mostrar para o mercado, por isso que nós estamos montando agora uma matriz de materialidade. Mostrar toda a cadeia de negócio como essa questão de matéria-prima, ingrediente, produto acabado, impacto, reciclagem, faz tudo em cima de uma visão totalmente integrada, que é o que diferencia o nosso setor. E eu acho que a ABPEC também tem um papel importante em tudo isso que você está falando, porque as grandes indústrias, né, do nosso setor, elas têm esse trabalho, está se falando muito agora, né, de ESG, né, que é uma palavra que é a música, né, que está sendo tocada nas principais rádios cosméticas do Brasil, mas como ajudar esse pequeno e médio produtor de cosmético, né? Que eu acho que a ABPEC tem esse papel. Como você acha que cada vez mais vocês têm esse papel de atuar com esses clientes? No nosso modelo atual, de novo, a nossa legitimidade não é só olhar os grandes. Pelo contrário, olhar a cadeia toda, né? E o nosso grande impacto é beber da fonte do que as grandes empresas fazem e como referência de melhores práticas, e poder desenvolver o mercado trazendo as médias e pequenas empresas também como estímulo. Então, a gente está realmente criando grupos temáticos, criando novas fóruns de discussão, eventos que te traz, assim, sem nenhum tipo de diferenciação, como a gente cria uma agenda integrada para o setor e a gente tem uma resposta muito, muito legal. Você pega o mercado nosso internacional, algumas empresas que começaram muitos anos atrás, brasileiras, que sequer acessaram o mercado internacional, hoje a receita de exportação delas já é maior do que a receita interna. Então isso é desenvolvimento de mercado, é isso que a gente acredita. E aí a questão da consciência ambiental que se tem no Brasil vira uma vantagem competitiva internacional. E eu acho que esse papel que a ABPEC está fazendo, muito interessante, Dutra, porque a gente sabe que, principalmente, vamos falar em ingredientes, né, onde a Provital está, que ela atua diretamente, ela sempre teve uma questão de muito storytelling, né? Então a história que você conta. Mas o quanto que a gente consegue realmente aprofundar, né, de storytelling para ser um produto verdadeiro que entregue resultado para esse consumidor final. Então, acho que essa parte educacional que a ABPEC está fazendo também, com todos esses pilares, tem um papel importante também, porque a qualidade do produto vai crescendo, né? Porque é o que a gente fala, né? A gente fala para muitos clientes. A gente brinca que tem que ter uma cosmético dependência, né? Esse consumidor ter a recompra. Hoje a gente teve num cliente, por exemplo, né, que ele falou, a gente falou o seguinte: se a gente não acreditar muito nessa matéria-prima que vocês vão utilizar, você não vai ter a compra pelo consumidor ou a recompra por esse consumidor. Então, acho que a ABPEC tem esse papel também de mostrar o que é verdade, o que não é. Total. O storytelling só é legítimo quando não é greenwash, né? Quer dizer... Total. Então, nesse desenho que a gente fez do cuidado integral, a gente criou uma arquitetura de comunicação do setor, quase uma arquitetura de marca, um posicionamento setorial, onde o proof point, a evidência que nós estamos falando, são os produtos e as marcas das empresas. Então, o que nós estamos falando não é que a gente está inventando, as empresas já entregam isso. Então, a gente criou uma narrativa que integra isso numa discussão única e que evidencia para o consumidor, para a sociedade, o impacto integrado de toda a cadeia. Mas a gente está até falando aqui um pouquinho antes, a Provital está indo agora, nesse mês aqui, nos próximos 15 dias, a gente está indo para a Coreia, a gente já teve em 2024 e estamos voltando lá para olhar campo, né? E a gente sabe que teve um acordo aí bastante importante, bastante divulgado, né? Até a Geisa, né, que é do seu time, também esteve aqui nos visitando, falando um pouquinho sobre essa missão. Como vocês, a ABPEC, estão enxergando esse tipo de acordo Brasil-Coreia, Coreia-Brasil? Qual que é a opinião de vocês nesse sentido? Eu acho que essa é uma ferramenta de desenvolvimento de mercado fundamental, né? A Geisa representou a gente nessa missão importante na Coreia do Sul. Esses acordos bilaterais, eu acho que a ABPEC tem feito muito isso. Você mostra o tamanho do mercado brasileiro, a relevância, né, o impacto que ele tem, tanto local como internacional. Você estimula novos investimentos e novas parcerias. E a Coreia do Sul é um bom exemplo, né? Então a gente viu lá. E a Coreia do Sul também se tem destacado nesse mercado de maneira relevante, né? Na questão de skincare, eles estão muito fortes. Né? O Brasil é uma referência em cabelo sem skincare. Então acho que essa troca é muito importante, olhar o mercado brasileiro, não só como um mercado que deve acessar os mercados internacionais, né, empresas que estão se desenvolvendo, como também receptivo também a novas tecnologias, a novas, né?
a novas oportunidades, obviamente, sempre dentro do que é o escopo. Aí entra a importância, né? Acho que é legal, porque a ABPEC, por trabalhar muito próximo da Anvisa, ela traz também o quão importante o mercado brasileiro é e como ele é regulado positivamente. Então, qualquer player que queira vir para cá, para ele ser bem sucedido, e o mercado é grande, tem todas as empresas nacionais aqui, tem que seguir de maneira íntegra as regras estabelecidas. Então, até esse discurso também te coloca, não é só desenvolvimento de mercado pelo desenvolvimento, são os cuidados que têm que ser observados para vir para cá e ser um player relevante dentro das regras do mercado. Porque como você falou com muita propriedade, o Brasil já é uma referência para muitos países em termos cosméticos, né? Perfeito. Então a chegada de um acordo como esse, eu acho que é frutífero para os dois lados, né? Porque como a gente falou, né, cabelo no mercado brasileiro é um mercado absurdo, né? Tanto que a Provital a gente criou o Sea House, né, que a gente vai inaugurar uma nova ampliação agora no próximo mês de maio. Legal, parabéns. Obrigado. Pensando nesse cabelo da mulher brasileira. Só que a Coreia realmente traz uma profundidade em skincare muito grande que eu acho que a gente pode tirar muito proveito com isso. Eu acho que tem uma troca de aprendizado, de tecnologia, né? E tem um lado que eu acho que eu sempre destaco, né? Eu acho que o aprendizado, o investimento em capital humano. Você tem muito capital humano brasileiro que faz diferença fora e vice-versa. Né? Acho que essa troca, esse intercâmbio é importante. E os acordos bilaterais, quando a União Europeia é diferente, né? A gente atingiu $1 bilhão de exportação, é muito em cima dessas relações que está construindo e o mercado pode crescer cada vez mais. Não, isso é muito legal, porque essa relevância até de exportação das indústrias brasileiras, acho que é importante até saber, né, para os associados da ABPEC, que a ABPEC é um elo super importante nesse tipo de trabalho para quem quer exportar também, né? Você vê oportunidades nesse mercado de exportação ainda? Como você enxerga? Eu acho que o mercado cada vez, acho que na medida que a indústria brasileira fica cada vez mais bem vista, relevante, você começa a abrir mais espaço, né? Então, tal qual quando a gente fala, quando alguém quer vir para cá, é importante entender as regras locais. Nós também, o trabalho que é feito com as empresas que querem se tornar exportadoras, na parceria com a APEC, a gente procura também entender os mercados e mostrar como elas podem ser competitivas à luz do mercado local. Então, é um desenvolvimento sustentável. Não adianta o cara montar uma operação, fazer uma exportação pontual, spot, não fazer mais. Como é que ele consegue se desenvolver? A gente vê várias empresas que acabaram estabelecendo uma base dessa e hoje a receita de exportação é até maior que a receita local. Né? O mercado mudou. É desenvolvimento de mercado puro, né? Local. Você podia falar, não, o terceiro maior mercado do mundo, tão bem aqui no Brasil, 200 milhões de consumidores, vamos nos contentar com o nosso território. Eu acho que não é esse o olhar. O olhar é como você tem capacidade de expandir e trazer o Brasil cada vez mais como referência. E nossa indústria faz muitos bons produtos. Né? Não, é excepcional. É excepcional. A gente sempre tem que olhar a grama do vizinho, né? A gente sempre fala isso, mas assim, a gente que está há muito tempo no setor, como a nossa indústria faz produto bom. É diferenciado. Né? E aqui, não, o entendimento que tem do consumidor é nosso extraordinário. Né? Poucos países, não sei, mas a diversidade que a gente tem aqui, de maneira geral no Brasil, até pela dimensão que nós temos continental, facilita muito esse tipo de inovação, desenvolvimento de produtos. Você pega 4 países que mais inovam no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Quer dizer, então você vê a diferencial. Né? E a diversidade de clima que nós temos dentro do Brasil para se desenvolver um cosmético é extraordinário. É extraordinário, porque a gente, de frio intenso até um calor e umidade, então assim, para desenvolver dentro do Brasil, você precisa ter muito expertise, porque senão você não avança. Né, e muito investimento, vocês são prova disso, em tecnologia e R&D. Muito. Isso é outra coisa. Você olha a cadeia, tem o consumidor, tem a transformação na fábrica, tem o go-to-market, mas o nível de investimento em tecnologia e inovação é cada vez mais... Isso foi uma coisa que mais me chamou a atenção. Já era muito forte, e na minha volta eu vi como isso se estendeu para toda a cadeia. Às vezes as pessoas olham o produto acabado, está ali, mas ele depende de empresas de alta tecnologia na cadeia, como vocês, por exemplo, de ingredientes. Isso Sim. que transforma o mercado. E o que a gente está muito feliz até, que a gente tem visto, né, aqui já é um assunto a mais aqui no nosso papo, essa régua, como subiu também, né, na entrega do cosmético, né, e o consumidor também está medindo muito isso, né, então eu acho que tudo isso que a gente falou nesse papo super agradável aqui, traz no final para o consumidor, que ele é o juiz final dessa indústria que produz cosmético. No passado a gente tinha muitos cosméticos, mas muitos não entregavam o propósito que tinha, não é só um propósito de beleza, mas o propósito total, como você falou, integrado, né, uma palavra que você usou bastante aqui hoje, mas esse consumidor ele sempre vai ser
vai ser o maestro dessa orquestra, né? Ele é o fiel da balança, né? Por isso que a gente fez esse trabalho, que a gente fez um trabalho que não é muito comum uma entidade fazer uma associação, a gente foi olhar o consumidor, entender realmente, para a gente poder desenhar a nossa estratégia, porque é ele que faz a diferença, né? Ele que é o grande demandante, que nós temos que não só atender, como estar cada vez um passo à frente nas expectativas dele. Bom, estamos chegando quase ao finalzinho aqui do nosso bate-papo. Dutra, se conselho fosse bom, a gente mudava, né? A gente vendia, né? Mas na tua percepção, qual o conselho que você daria para os líderes da indústria, né? Para esse time que está à frente das grandes indústrias, médias e pequenas, né? Não tem diferença. Mas qual que é o recado que você daria inspiracional para a gente juntos, né? Nesse momento desafiador que a gente está vivendo hoje, né? No cenário político, econômico, etc. Qual que é a mensagem do presidente da BPEC aqui para nós? Eu acho que a primeira coisa que a gente falou bastante aqui é ter um olhar muito, muito profundo em governança e estratégia. E às vezes aquele balanço do curto prazo não pode comprometer teu prazo de longo, né, tua visão de longo prazo, né? Isso eu acho que é o que cria o norte para o negócio. O segundo pilar nesse mercado, obviamente, é a inovação. Inovação é a razão de ser. Mas o terceiro, para mim, o mais importante é cada vez mais pode ter tecnologia, inteligência artificial, tudo que isso ajuda, mas investir em capital humano. O que faz diferença? Você pode adquirir um equipamento, você pode desenvolver uma fórmula, mas o que faz a diferença são as pessoas. São as pessoas. Eu acho que nunca, ainda mais com essa dimensão que nós temos de alternativas, de tecnologia, inteligência artificial, tenho a convicção de que o que vai fazer cada vez mais a diferença é o talento humano, e eu acho que esse tem que ser o grande investimento. Eu concordo plenamente, assino embaixo em duas vias com você. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim do nosso bate-papo. Dutra, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Parabéns, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Pessoal, você vê como a BPEC tem evoluído cada vez mais e é uma honra ter o Dutra aqui com a gente. E em breve teremos mais papos de CEO. E como já virou tradição, né? Nos vemos em breve.